Quero assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Você que nos assiste também, que seja bem-vindo. Que assim o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos e amigos que nos assistem nesse momento. Vamos nos colocar de pés, vamos realizar uma oração nesse momento. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos assim na sua casa neste dia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Te pedimos que possas abençoar a cada irmão que chegou, a preço espaço daqueles que ainda virão. Que assim juntos possamos estar rendendo louvores graças ao teu santo e bendito nome. Abençoa aqueles irmãos que ainda virão, apressa os seus passos, para que possamos estar todos juntos aprendendo mais da tua palavra. Abençoa também a escola bíblica dominical, a mensagem, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar o hino, o cântico Espírito Enche-me. A minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche-me. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. Vamos nos colocar de pés nesse momento, vamos abrir nossos cantores para o hino de número 381, Amor Fraternal. 381.
Pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos o corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave amigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. se tua igreja toda cantar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pedistes em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém. Ainda de pés, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 133. Salmos, capítulo 133. Salmos, capítulo 133, a excelência da união fraternal. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças a nós te damos pela leitura que foi realizada. Te pedimos que assim ela possa ser aplicada em nossas vidas e que a tua igreja possa cada dia mais buscar, Pai, essa excelência da união, que possamos buscar cada dia mais estar unidos, Pai, num só propósito, num só objetivo, Pai, que é pregar o teu evangelho, estar em comunhão uns com os outros, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nesse momento vamos cantar mais um cântico, Aliança no Senhor. Enquanto estivermos cantando, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. Precioso, irmãos, estar bem junto a ti e juntos lado a lado,
andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor pelo dia que Ele nos deu, pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nesse momento vamos ouvir a palavra do Senhor através do seu servo. Convido os amados a abrirem vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. E assim diz as Sagradas Escrituras, registrada no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Diz assim as Sagradas Escrituras: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuído entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia,
Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E o povo de Deus diz: Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós nesta manhã, através do teu servo, aos nossos corações, para que saiamos alimentados, consolados, confortados e exortados pela tua palavra, e o teu nome seja engrandecido. Possa haver, Senhor, consagração de vidas, reconciliações, conversões de almas. Pedimos em favor de todas as pessoas que nos ouvem através desta live, aquelas que ainda hão de ouvir, que o Espírito Santo faça a sua obra maravilhosa na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Irmãos, Jesus havia dito aos discípulos antes que se ele não subisse, o outro Consolador não viria. E essa promessa cumpre-se. No dia de Pentecostes, Jesus disse a eles que eles fossem a Jerusalém e aguardassem ali a descida do Espírito Santo. E naquele momento, 17 nações, mais ou menos por aí assim, estavam reunidas, gente de toda espécie, de todas as nações, estavam ali. E cada um tinha a sua língua diferente, cada um falava diferente. E enquanto eles estavam ali, as coisas mudaram repentinamente, foi de repente, em relação ao tempo que eles esperavam, porque eles não sabiam hora nem momento. E eles ouviram algo diferente, totalmente diferente. Uns pescadores que falavam simplesmente o seu idioma, e agora eles estavam falando de modo que eles entendiam em suas próprias línguas, aqueles que pertenciam às outras nações. Era isso? E então, quão maravilhoso é isto, obra do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo é enviado do céu. E o que nós vamos falar nessa manhã sobre o Espírito Santo é enviado do céu. Eu já fiz várias perguntas a alguns irmãos, agora a maioria já responde sim, mas uns ainda ficam assim meio duvidosos, pensando. Quando eu pergunto assim: você já foi batizado com o Espírito Santo? Aí, muitos irmãos nossos, batistas, ficam assim, parecem que assim, meio duvidoso, né? Ou duvidosos. Outros dizem que não há batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que sim. Quarta-feira até, né, eu falei também sobre isso. Nós vamos ver aqui algo muito importante. Todos no mesmo lugar, diz o versículo 1. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. Todos reunidos. Então temos um belo exemplo de pontualidade e de harmonia entre as 120 pessoas na reunião. Atos 1 e 15, ele diz isso. Olha só rapidamente aqui para o livro de Atos, versículo 1, capítulo 1, versículo 15. Naquele dia levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Todos reunidos, 120 pessoas. Pontual, lá estavam eles, reunidos. Bom seria se pudéssemos ser assim hoje em nossos cultos. Tem aqueles homens, mulheres
estavam ali no horário, na data certa, estavam pontualmente ali para cultuarem a Deus. Estavam todos na reunião. Ah, se todos hoje fossem assim também. Estar no lugar, na hora certa, para que o culto seja feito. Que hoje haja em nossos cultos crentes que vêm com a intenção de aprender e aperfeiçoar-se no crescimento espiritual, no fortalecimento da fé. Que hoje haja esses crentes, que possa crescer o número de crentes que vêm com o objetivo de aprender a palavra de Deus, aperfeiçoar-se na palavra de Deus, de crescer espiritualmente, de fortalecer-se espiritualmente. Primeiro, porque não há carreira solo do crente. Vejam que eles estavam, o que reunidos, 120, os 120 estavam reunidos. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe essa coisa do crente viver separado um do outro. Os crentes estão reunidos. Não existe essa coisa de dizer crente desigrejados. Hoje já tem os desigrejados. Bem, isso não é linguagem bíblica, não é nada. Porque esses que estão, não estão na comunhão com Cristo, porque se tivessem, estavam na comunhão com os irmãos. Então veja bem aqui, 120 estavam. Eram fortalecidos na fé, e que a discórdia e a ausência de muitos sejam desconhecidos na igreja. Ou seja, a discórdia, ela seja desconhecida na vida do povo de Deus, principalmente no meio do povo de Deus. Por quê? Porque você veio cultuar e louvar a Deus. Eu me lembro de uma igreja que era dificilmente, quando terminava o culto, não tinha uma discórdia, discussão dos irmãos frente ao templo. Quando terminava o culto, o irmão já estava discutindo. Isso era feio. Então, que essas coisas não entrem em nosso meio. Por quê? Olha como esses irmãos faziam, né? Então, a Bíblia nos mostra que devemos então seguir o exemplo desses irmãos. Devemos seguir o exemplo deles. No lugar, dia e hora marcados, estejamos juntos harmoniosamente para recebermos os ensinamentos bíblicos. Nós tiramos daqui desse dia aqui que eles estavam reunidos. Eles não sabiam quando iria acontecer. Nós não estamos mais esperando o Espírito Santo voltar, descer, vir do céu. Mas estejamos todos harmoniosamente para recebermos os ensinamentos bíblicos. Por que você veio ao culto hoje? Com qual finalidade você veio ao culto? Por quê? Há muitos pais hoje que deixaram de vir ao culto, levaram seus filhos para outros lugares, mas eles não sabem o mal que estão fazendo, o mal que fazem, que estão ensinando os filhos a não se comprometerem com Cristo, que buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas vos serão o quê? Acrescentada. Então veja bem que esses irmãos nos ensinam que eles buscaram primeiro a vontade de Deus, porque o Senhor disse, estejam lá em Jerusalém, mas Ele não disse o dia. Eles estavam lá em obediência à palavra de Deus, porque eles estavam também reunidos uns com os outros, harmoniosamente, esperando isso. Nós estamos aqui e temos as bênçãos de Deus, quando nós nos reunimos e viemos glorificar a Deus. Diz o versículo 2 que de repente, apesar de eles estarem aguardando a promessa do Pai, dita por Cristo Jesus, em Atos 1:4, que era sobre a descida do Espírito Santo, por não saber o dia e nem a hora em que se cumpriria a descida do Espírito Santo, foi para eles de repente em relação ao tempo, pois talvez pensavam que isso realizar-se-ia no futuro mais distante. Eles não sabiam nem hora e nem o momento. Eles talvez pensassem que isso iria se realizar mais lá para frente, e não naquele momento, naquele dia que eles não esperavam. Por isso, em relação ao tempo, isso foi de repente, quando eles não esperavam.
foi iminentemente. Podemos olhar aqui e ver também a doutrina da iminência. O Espírito Santo veio no momento em que eles não esperavam. Isto é maravilhoso. O que nós tiramos para nossas vidas, então, desse versículo 2, de repente? Do mesmo modo, será em relação à segunda vinda de Cristo. Ele voltará e a igreja estará esperando Cristo voltar a qualquer momento. Eles estavam onde Cristo havia dito para eles estarem aguardando a descida do Espírito Santo. Estamos aguardando Cristo voltar. E a igreja deve estar esperando Cristo voltar a qualquer momento. E quando nós analisamos para a vida de muitos irmãos, estamos vendo que muitos estão desapercebidos, vivendo de qualquer maneira, de qualquer modo, a sua maneira de viver. E parece que Cristo não vai voltar. Será para todos os que esperam, de repente, assim como foi para eles, de repente, em relação ao tempo, então para nós também será assim, de repente. Ele veio e os que aguardam subirão com ele. É naquele momento, você não está nem esperando. Apesar de ter aí um pensamento, uma corrente teológica que diz que Jesus só vai levar aqueles que estão em total comunhão com ele, só os fiéis. Olha, se você não tiver, segundo esse pensamento, se você não tiver fielmente a Cristo, você já faltou ao culto, você não está mais fiel, né? Então se ele abençoou, você já estava de fora. Você não está fiel a ele, está de fora. Será? Quantos crentes são fielmente ao Senhor? São fiéis ao Senhor. Mas então ele vai voltar, de repente ele voltará, e os crentes subirão com ele. Mas para o que? Os que não esperam, será um dia de grande tristeza. Para aqueles que não esperam Cristo voltar, será um dia de grande tristeza. Vamos olhar para Mateus, rapidamente aqui para o livro de Mateus, capítulo 14, versículos 36, 48 a 51. Mateus 14, deixa eu ver se essa, será que eu não... E ele diz assim, não, é Mateus 24, vamos olhar aqui, Mateus 24, 36. Mateus 24, 36, ele diz assim, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado, o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Para aqueles que não esperam Cristo voltar.
Esse é para aqueles que não acham que Cristo não vai voltar. E ele disse, ele vai voltar, ele vai pegar de surpresa. Para os discípulos, a descida do Espírito Santo não era surpresa. Eles só não sabiam o dia e a hora. Para os que esperam Cristo voltar, não é surpresa. Ora, se eu estou esperando alguém voltar, alguém chegar, não é surpresa. Eu só não sei o dia e a hora. A única surpresa é o dia, em relação ao dia e a hora. Mas ele pode voltar a qualquer momento. E sabe o que isso é bom, irmãos? É porque nós vivemos, vamos estar em alertas. Porque se nós soubéssemos o dia e a hora que Jesus voltasse, será que os crentes iriam estar bem ativos na obra do Senhor? Rapaz, muitos iam dizer assim, não, Jesus vai custar quando ele tiver para voltar, tiver faltando 1 mês, 2 meses, eu vou me ajeitar direitinho, eu vou me converter, essa coisa todinha, mas não é assim. Então nós vemos aqui, que nós, assim como eles esperavam a descida do Espírito Santo, estavam naquele local, nós também. Então nós aprendemos que da mesma maneira, a igreja aguarda Jesus voltar. Segundo, a chegada do Espírito Santo e a sua ação sob o símbolo de vento, fogo e línguas. A chegada do Espírito Santo e a sua ação sob o símbolo, os símbolos de vento, fogo e línguas. Vamos ver o que é isso aqui, vento, fogo e língua. O versículo 2 diz, o vento, este som vindo do céu, idêntico ao de um vento impetuoso, simbolizava o poder de Deus pela ação do Espírito que veio do céu. Era e é invisível e sensível como o vento. Então era o poder de Deus em ação pelo Espírito Santo. Era um som. Esse veio do céu. Era invisível. Era invisível. Mas vejamos que era algo importante. Invisível como nós não podemos ver o vento. Você vê o vento? Assim também o Espírito Santo era invisível. Mas era como o vento que é indispensável para a nossa vida, o ar que respiramos. É indispensável para a nossa vida. Você vive sem o ar? Você não vive, né? Você tem que estar respirando. Então, sem o Espírito Santo, a igreja não poderia viver. Nós não poderíamos viver aqui nesse mundo a nossa vida espiritual. E a Bíblia nos mostra que, então, sem Ele, não podemos viver a nossa vida espiritual sem o poder do Espírito Santo. Ele não é visível fisicamente, mas a ação dele nas nossas vidas é vista. O fogo, versículo 3, nos diz que esse fogo foi a manifestação simbólica do poder de Deus na purificação de nossas almas. O fogo, ele fala, é que uma simbologia da purificação das nossas almas. Esse é o poder de Deus, é obra de Deus, que Ele nos purifica. Nós cantamos aquele hino maravilhoso, que Cristo pagou o preço, um alto preço, e Ele morreu na cruz e derramou seu sangue por nós, nos diz as Sagradas Escrituras. E então o fogo, essa é a manifestação simbólica do poder de Deus que purifica nossas almas, como a luz que irradia do fogo e como o próprio fogo dali que sai. Como luz, veja bem, a luz irradia do fogo, ela sai do fogo e também o fogo. Vamos ver aqui essa coisa, a luz e o fogo. Como luz, ilumina tirando as trevas da ignorância, ou seja, elimina as trevas da ignorância da nossa vida, que não tem quando nós temos conhecimento, e nos guia e nos conduz na palavra de Deus, no conhecimento. A ignorância, ela sai. Isso faz nos conhecer a verdade de Deus e o caminho do dever ou da obrigação. Então, a luz nos faz conhecer o caminho do dever, da obrigação, do comprometimento, daquilo que nós temos que fazer. E ela também nos conforta, nos alegra e purifica
a nossa alma cada dia como luz. Como ela nos conforta. Aqui é o poder de Deus. Como fogo, destrói o imprestável da nossa vida. Destrói. Aqui é a purificação daquilo que Deus faz na nossa vida. Elimina. É engraçado, irmãos, se você observar o que o fogo faz, né? Então, nós temos aqui, a Bíblia nos mostra algo muito importante, que como o fogo destrói aquilo que não presta da nossa vida, de maneira ou de modo que o homem, sob a influência do Espírito Santo, ele sente que os seus pecados foram perdoados por Deus, e isso leva a produzir na vida do crente alegria, entusiasmo, que os fazem homens e mulheres úteis ao serviço do Senhor, capacitando-os para dar testemunho de Cristo. Com seus pecados perdoados, isso produz na vida do crente alegria, ânimo, força, coragem para ele fazer o trabalho do Senhor, dar testemunho. Homens e mulheres, testemunhando do Senhor. Nenhuma mulher está impedida de evangelizar, de falar de Jesus para outra pessoa. Você tem o Espírito Santo de Deus que te capacita, minha irmã, capacita você, meu irmão. As línguas, né? Agora vemos aqui as línguas. Línguas que eles falavam. As línguas, versículo 13, ele nos diz isso. Esse símbolo comunicou à igreja a vinda do seu poder de ganhar almas pela pregação. Lá, olha só o versículo 3, ele diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Línguas, aqui está no plural. É plural, que significa vários idiomas. Então, é um símbolo que comunicou à igreja que a vinda do Espírito Santo dava poder e autoridade para a igreja pregar o Evangelho. E essas línguas, no plural, falam do poder de Deus para salvar o pecador através da pregação do Evangelho. Os apóstolos estavam pregando o Evangelho em todas as línguas. O Evangelho é pregado em todas as línguas e as pessoas ouvirão em suas próprias línguas. Isso nos mostra o meio a ser utilizado na proclamação do Evangelho. Falar a cada pessoa em sua própria língua. E eles começaram a falar em outras línguas. Mas lembrando que existe uma coisa chamada de fonê, o som. E quando os apóstolos falavam, nem todos estavam falando na mesma maneira, na mesma hora daquele momento. Cada um tinha sua oportunidade. Quem estava agora pregando era o apóstolo Pedro. O Pedro estava falando. Qualquer um deles que falasse, na hora que eles falavam, quando eles ouviam o som emitido, falavam, eles entendiam na sua própria língua. Em sua própria língua. Eu estava conversando com uma pessoa no barco, estava contando para ele uma história, e ele falou assim, disse: pastor, então quer dizer que o nosso aeroporto daqui dá capote no deles de lá? Dá capote. Isso é uma linguagem do interior. Aí eu havia esquecido essa historiazinha, né, do capote. Aí eu fiquei, mas rapidamente eu me lembrei, só pela expressão dele, o nosso aqui dá capote no deles. E então ele estava dizendo aqui que o nosso era melhor do que o deles, né? Superava o deles, era superior, tudo isso. É uma linguagem do interior. Se você não souber, você não conversa com eles. Então, irmãos, cada um ouvia em sua própria língua. Digamos que de repente estivesse falando assim para vocês: Egoem, re, rodosa, lateia, carre, zoe. Tinha os gregos estavam lá e ouviram. Eles estavam lá e ouviram. Eu ia trazer a minha Bíblia hebraica, ler um versículo para vocês, mas eu não me lembrei de trazê-la. Mas você vai encontrar lá na Bíblia, Bereshit, Hayah, Hadavá, Ver,
Verhaaretz, Verhashamaime. Então, cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas. Cheio do Espírito Santo, eles começaram... Esse último versículo você vai encontrar em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Cheio do Espírito Santo, eles falaram em línguas, que é idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, irmãos, algo muito importante é que eles não precisaram de tradutores. Eles não precisaram de tradutores. Lembro-me quando eu era pequeno, nós íamos lá para a Igreja Tabernáculo, e o pastor João Reto fazia conferência de missões, chamava as pessoas americanas que vinham dos Estados Unidos, e quando eles não sabiam falar português, e quando chegava na hora da pregação, o Paulo Rett ou o próprio João Rett traduzia para o nosso português. E na hora de nós cantarmos, eles ficavam calados, ou o Paulo estava cantando junto com eles no inglês. Quando eu trabalhava na Moto Honda, o japonês, ele se comunicava conosco só através de gestos, porque o linguajar dele não entendia nada. Mas ele chegava comigo, olhava para mim assim. Isso aqui era cortar com maçarico. Ele já levava, desenhar tudo e pedia para eu cortar. E depois ele dizia para eu soldar. Ele não sabia, mas andava com dicionário em português. Então não precisou de tradutores. Todos entendiam o seu próprio idioma, conforme diz os versículos 6, 8 e 11. E todos ouviram e entenderam a pregação dos discípulos. Estavam acompanhados do poder do alto. Eles estavam acompanhados do poder do alto. Não precisava de tradutores, porque o Espírito Santo é que fazia isto. Tanto o Espírito Santo estava usando eles, como quando chegava no ouvido, ou nos ouvidos das pessoas, elas ouviam. Porque isso, Deus, qual era a finalidade de Deus com isso? Para que elas ouvissem o Evangelho e fossem salvas. Fossem salvas por Jesus Cristo. Vejamos agora, irmãos, os resultados vindos do Espírito Santo. Os resultados da vinda do Espírito Santo. O que aconteceu com o resultado da vinda do Espírito Santo? Os discípulos foram revestidos do poder, cumprindo-se a promessa de Deus, o Pai, os discípulos foram revestidos do poder do Espírito Santo. Eles receberam o Consolador prometido do Pai, receberam o Consolador, está lá em João 15, 26. Eles falaram aos estrangeiros em sua própria língua. Eles falaram aos estrangeiros em sua própria língua. Os que o ouviam ficaram confusos, pasmados, maravilhados, curiosos e suspensos. Versículos 6, 8 e 11. Sendo os discípulos galileus, todos entendiam. Sendo os discípulos galileus e todos entendiam na sua própria língua. Tente falar para um japonês que ele não sabe falar nada de português, será que ele vai entender? Sabe, Jesus disse assim: eu, ego, eime, sou. Rhodos, o caminho. Alateia. Zoe, vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Mas eles ficaram pasmados. Agora vejamos aqui os milagres. O que esses milagres nos diz? O que esses milagres nos diz? Lição para a igreja, para nós aprendermos com a vinda do Espírito Santo. Primeiro, que a tarefa da igreja na dispensação da graça é anunciar Cristo vivo. A tarefa da igreja nessa dispensação agora que nós estamos vivendo é anunciar Cristo vivo. Segundo, que a pregação concedida sob a direção do Espírito Santo é mundial
e deve ser pregada a cada nação na sua própria língua. A pregação do evangelho é mundial. Estava todas as nações, muitas nações ali, 17, mais ou menos aí. Isso mostra que a pregação é mundial e cada pessoa deve ouvir na sua própria língua. O pastor Haroldo Brett veio da América, mas chegou aqui, ele aprendeu o português. João Rett aprendeu o português. Os filhos dele já nasceram, vieram mais pequenos, mas aprenderam o português aqui, falam muito bem o português. Os filhos do pastor Haroldo também aprenderam o português. O único que nasceu no Brasil foi a Kátia Rett. Aliás, a Kátia Amazônia. Em homenagem ao estado do Amazonas, ele deu o nome da filha dele, Kátia Amazonas. Mas todos eles aprenderam português. Os filhos do pastor Haroldo Brett também falaram português. Mas eles tiveram que aprender isso. A irmã Maria Brett, ela veio também para cá e aprendeu português. E uma vez ela disse assim, se Dera tiver que ir para outro país, uma língua que eu não sei mais, ele vai sozinho porque eu não vou mais acompanhar, porque eu não aprendo mais outra língua. E ela aprendeu português nosso. Então a pregação do evangelho deve ser feita a todas as nações em sua própria língua. Terceiro, que o apelo feito em nome de Cristo deve ser pessoal e é para cada um. É pessoal e individual. Para que a pessoa se arrependa dos seus pecados. A salvação não é coletiva, ela é individual. Quarto, a mensagem do evangelho será aceita por alguns e outros a rejeitarão, zombarão e perseguirão a muitos que pregam o evangelho. Essas são as lições. Lembre-se bem, uns quando eles viram os apóstolos falando em línguas, eles disseram que zombaram e acharam que eles estavam, com a cara cheia da manguaça. 9 horas da manhã. Todos bêbados. Segundo foi o que eles interpretaram. Mas outros tiveram um resultado diferente. Isso nos mostra, irmãos, que uns vão aceitar, que uns vão rejeitar, outros vão zombar e outros vão perseguir a nós que pregamos o evangelho. A igreja de Cristo hoje ela é perseguida. Concluindo, todos estavam juntos no mesmo lugar e hora, aguardavam a descida do Espírito Santo. Amados, da mesma maneira, estejamos todos unidos e juntos aguardando a volta de Jesus. Que todos os irmãos estejam assim unidos, aguardando a volta do nosso amado Mestre. Não esquecendo de que todo o trabalho de Deus é feito sob o poder do Espírito Santo, que cada pessoa deve ouvir o Evangelho em sua própria língua e deixando o resultado com Deus. Os discípulos não se preocuparam se eles iam ouvir ou não na sua própria língua. Deus os usou, isso que eles estavam revestidos do poder do Espírito Santo. Irmãos, o revestimento, o poder do Espírito Santo é que é o essencial para nós. E sem o poder do Espírito Santo, você não tem nenhum sucesso no trabalho do Senhor. Não confie em você. Lembro-me agora das palavras do nosso saudoso pastor Haroldo, ele sempre dizia assim, dando aula para nós: deixem a Bíblia dirigir os livros, mas não os livros dirigirem a Bíblia, porque os livros são escritos por escritores humanos falíveis, não que os apóstolos não fossem, mas é porque os livros não são inspirados. A Bíblia foi inspirada, mas os livros não. E aqui é a interpretação do autor, e principalmente, às vezes ele puxa para o lado da sua denominação. Sem a capacitação do Espírito Santo, não pode haver sucesso no trabalho de Deus. Com isso, aprendemos que nós devemos nos submeter ao poder do Santo Espírito de Deus. E assim Ele nos usará para a glória do nosso bondoso Deus. Que a igreja, cada dia, aguardando a volta de Cristo, se submeta ao poder gracioso do Espírito Santo, aguardando a sua volta e trabalhando para Jesus Cristo, aguardando a volta de Cristo. E unidos, servindo ao Senhor, mesmo lugar, esperando Ele voltar. Um dia Ele vai voltar. De repente,
Ele chegará e nos levará ao seu encontro. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, foi transmitida nesta manhã. Nós pedimos a tua graça, no nome de Jesus, que assim como o Senhor nos trouxe em paz, agora o Senhor nos leva em paz e traz-nos à noite para estarmos aqui reunidos em teu nome, para juntos adorarmos o teu nome. Te agradeço no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém.